Por que nos contentamos com tão pouco, achando que o mínimo é suficiente, aceitando migalhas emocionais? Oi, tudo bem? Eu sou Leia, a paz do Senhor. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Fala Leia. Nesse vídeo eu quero falar sobre o que são migalhas emocionais, quais são as raízes e por que nós aceitamos tão pouco na nossa vida. Eu também já passei por isso e sei que isso é mais comum do que imaginamos. Eu sei que eu não estou sozinha. Fica comigo até o final, porque eu sei que você vai entender muitas coisas que talvez você não entende e também tenta fugir e não admite nem para você mesmo. Estudos da psicologia afirmam que migalhas emocionais são quando uma pessoa oferece amor inconsistente, mas ela entrega pequenos gestos ocasionais que traz esperança. Por exemplo, a pessoa some, depois se mostra carinhosa. Demonstra carinho só quando percebe que vai te perder. Ela oferece mudança, mas não muda. Oferece atenção mínima, mas nunca compromisso real. Ou seja, não é ausência total de amor, é amor insuficiente. Isso confunde o cérebro, porque passa a sensação de que talvez agora vai mudar. A psicologia explica isso através do reforço intermitente, que é quando a recompensa ela aparece de forma imprevisível, e isso faz o cérebro se apegar ainda mais. Isso é usado em jogos de cassino, redes sociais e vícios comportamentais. Em relações, a pessoa te ignora, depois demonstra carinho. Você sente alívio emocional. O cérebro libera dopamina e você fica esperando o próximo momento bom. Isso cria dependência emocional. Ainda segundo a psicologia, as raízes das migalhas emocionais vêm de padrões emocionais da infância ou experiências anteriores, como traição, perda repentina, várias repetições de rejeição. Essas raízes podem ser apego inseguro, que é quando a pessoa cresce com um amor inconsistente e aí ela pensa que merece. Porque o cérebro aprende: pouco amor é melhor que nada. Baixa autoestima, quando a pessoa acha que ela não merece ser amada plenamente, ela aceita migalhas. Outra questão é o medo do abandono. O medo de ficar sozinho faz a pessoa tolerar relacionamentos que não nutrem emocionalmente. E carência emocional profunda. Quando existe um vazio emocional, qualquer pequena demonstração de afeto parece enorme. Por isso, migalhas viram um banquete emocional para quem está faminto de amor. Ainda segundo estudos da psicologia, como identificamos sinais de migalhas emocionais? Aqui diz: atenção inconsistente, promessas sem mudança. Você vive esperando a pessoa mudar, só você investe emocionalmente. Momentos bons são raros, mas intensos. A sensação geralmente é esperança, mas frustração constante. E aqui ainda diz que a psicologia usa um conceito relacional de que
Migalhas emocionais mantêm a esperança viva, mas impedem um amor saudável. Sabe por quê? Relacionamentos saudáveis funcionam assim. Primeiro é a constância, depois vem a intensidade. Não é sobre momentos fortes, raros. É sobre presença constante. Agora, para finalizar, eu quero falar por que aceitamos migalhas emocionais na nossa vida. Partindo desse princípio da psicologia, nós entendemos que tudo aquilo que é pouco, que nós aceitamos em relação, muitas vezes damos o máximo, né? Muitas vezes nós fazemos tudo, damos bastante atenção, bastante importância e não vemos a retribuição daquilo que nós estamos dando. É como se você deposita um dinheiro numa conta, esperando que do nada ele, te dê retorno. Só que aquele dinheiro é pouco e não tem por que o banco te dar retorno, porque para ele é pouco. Assim também dá para levar para uma relação em que, por mais que você tá dando o seu máximo, mas para aquela pessoa é pouco. Por quê? Porque talvez ela nem queria que fosse seu, que fosse você que estivesse dando para ela, digamos assim. Ela não valoriza porque você que tá dando, mesmo que seja o máximo seu, mesmo que você tenha o melhor para dar. Só que ao mesmo tempo para aquela pessoa é pouco. Porque muitas vezes ela vê que você não está dando porque você gosta dela tanto assim, mas porque você tem apego de uma forma emocional. E as pessoas sentem, né? A gente sente quando uma pessoa está carente, quando uma pessoa está precisando de alguma coisa que ela está buscando em alguém. É como se ela deposita na pessoa, é como se ela confia. E é aí que está o ídolo. Você troca Deus, sabe? Mesmo sem querer, mesmo sem perceber, por a gente estar tão ferido emocionalmente, a gente tira a questão de Deus do centro, porque só Ele pode ocupar o centro do nosso ser, e depositamos em pessoas, em coisas que estão por fora. Ao invés de olhar para dentro, de buscar reconstruir a nossa identidade e a nossa vida em Deus, porque só Ele que pode curar, tratar as carências, as dores, só Ele. E aí é quando a gente olha para a palavra, porque aqui em Efésios, eu quero ler com você Efésios capítulo 3, o verso 18 e 19, diz assim, leia comigo: poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Nesse versículo, nesses dois versículos, o 18 e o 19, eu percebo aqui como o amor de Deus é grande por nós. E aqui já está a resposta por que aceitamos migalhas emocionais na nossa vida. Sabe por quê? Porque nós não olhamos para o amor de Deus. Porque nós não priorizamos o amor verdadeiro e olhamos para as pessoas, para a fraqueza de alguém, para o desamor de alguém por nós. Aceitamos o mínimo, e já ficamos contentes, como se aquilo fosse o máximo, o melhor, quando não é.
Então, eu deixo uma reflexão para você. Se muitas vezes você tem se apegado no pouco, naquilo que você sente, ao invés de você se sentir bem, ao invés de você ficar bem com você, com a pessoa, você se sente mal, você recebe ali aquela pouca atenção, depois a pessoa some, quer mais nem saber de sua vida, depois aparece como se nada tivesse acontecido. Isso não é amor. A pessoa entende que você aceita esse tipo de atitude. Só que você não nasceu para viver só isso. Você nasceu para viver um amor constante. Alguém que esteja ali sempre por você. Não alguém que vem e vai, que dá carinho porque vai te perder. Porque você aceita. Olhe para o amor de Deus, porque Ele é imenso. E Ele é grande, Ele é cheio de amor por nós. Volte para Cristo, para a sua palavra, porque nela você encontra respostas para tudo. E assim como eu comecei a entender que aquilo estava pouco para mim, não era o suficiente, eu não precisava dessas migalhas, e comecei a entender que eu estava bem sozinha, que era melhor assim do que estar com meio termo, porque se não é para ser inteiro, se não é para ser melhor do que estar só, para que estar com alguém? E para que melhor companhia do que a de Deus, do que a de Jesus? Vamos orar e pedir a Deus para curar nossa carência e nossa dependência nas pessoas que não têm nada para nós, nada para nos oferecer, que só quer o melhor, mas não tem nada para te dar em troca. Senhor meu Deus, nós te pedimos, nós choramos, nós te entregamos o nosso coração pequeno, tão falho pecador, que muitas vezes procura em pessoas, em coisas materiais, muitas vezes, atenção, retribuição de nossas próprias carências, dores que foram geradas muitas vezes por experiências ruins, que nós deixamos que intervissem em nossas relações sociais, emocionais, sentimentais, e deixamos que essas dores regem a nossa vida, ao invés de olhar para Ti, de procurar a Tua palavra, de Te conhecer mais, de entregar o nosso tempo ao Senhor, esperando no Senhor, que o Senhor vai nos entregar pessoas inteiras, amores inteiros, consistentes e verdadeiros, não meio termo, porque nós sabemos que não é só isso que merecemos, nós merecemos mais, Senhor. Nós merecemos um amor verdadeiro, alguém que esteja disposto a fazer tudo por nós. Não apenas que esteja ali por um tempo e depois suma como se nada tivesse acontecido. Que nós venhamos deixar de aceitar essas migalhas emocionais na nossa vida. Eu te peço com todo o meu ser, Senhor, muda a nossa vida cada vez mais. Amém. Graças a Deus, eu me sinto maravilhada por falar disso, porque uma das minhas dores mais profundas foi por causa da minha infância, e pela misericórdia de Deus Ele me deu o privilégio de conseguir curar e encontrar, reconstruir a minha identidade nele. E eu te falo com toda certeza, só Deus que pode curar verdadeiramente, se você permitir. E Ele não faz pela metade.
A gente pode achar assim, ah, meu Deus, tá demorando, eu queria tanto ser curado logo, eu queria tanto não sentir tanta dor se alguém fosse embora da minha vida, se eu me visse sozinha e não me sentisse abandonada, nem rejeitada, nem nada. Só entender assim, tudo bem, quis ir embora. Não quis mais que eu fizesse parte da vida, tá tudo bem. Tá tudo bem. Não, eu não tenho que ser aceito por todo mundo. Isso é libertador. E Deus, Ele pode libertar sim. Ele pode curar não só fisicamente, mas emocionalmente feridas, dores que foram causadas, mesmo que talvez o seu problema não tenha sido da infância, mas talvez um relacionamento de traição, de migalhas que você aceitou porque achou que era o melhor do que ficar sozinho, para não suportar a solidão. Mas quem tem Cristo, quem tem Jesus, não vive só. Ele não precisa se preocupar se ele está fisicamente com alguém, porque ele já tem a plenitude aqui dentro. E é isso que importa. Pode ter certeza. Pessoas elas vêm para somar, para te fazer ficar mais forte, mais firme na vida, sim, porque nós precisamos nos relacionar com as pessoas. Mas a nossa força maior, ela vem de Deus. De Deus. Amém? Então este foi mais um vídeo. Toda semana tem vídeos novos, na quinta e no domingo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal e ative o sininho. Deus abençoe. Até o próximo.